Agora, após a palestra de Glauciane e de Jean, nós vamos falar sobre os desafios na intervenção fisioterapêutica na prevenção de lesões por pressão. Eu sou Michele, fisioterapeuta, graduada pela Universidade Gama Filho, tenho especialização em fisioterapia e terapia intensiva neonatal e pediátrica, atuo como fisioterapeuta nas enfermarias aqui no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, pela EDSER, e sou membro da Comissão Multidisciplinar de Cuidados com a Pele. Recebi o convite da equipe de estar falando, né, como o fisioterapeuta pode estar atuando junto com essa equipe na prevenção da lesão, né? Então, primeiro vamos conceituar lesão por pressão. Esse conceito foi atualizado em 2016 pela NPUAP, que é uma organização norte-americana que cuida da prevenção e do tratamento de lesão por pressão. Antes se chamava úlcera de pressão, algumas pessoas ainda chamam assim, outras conhecem como SCARA, mas a nomenclatura atual é lesão por pressão. E essa lesão é um dano localizado na pele, né, ou nos tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, onde vai ter mais pressão, ou relacionada ao uso de dispositivos médicos, como, por exemplo, o uso de sondas, a fixação de tubo orotraqueal, drenos, ou outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou aberta. Por vezes você vê apenas uma hiperemia, um calor local. Você precisa estar atento, porque isso já é instituição de uma lesão por pressão. E pode ser dolorosa. Por vezes, até o paciente ele relata que está sentindo uma sensibilidade, o paciente relata que está sentindo um desconforto. Então, você precisa valorizar aquilo que o indivíduo está te relatando. Essa lesão ocorre como resultado da pressão intensa ou prolongada, né? Geralmente, a lesão por pressão ela ocorre em pessoas que têm uma restrição maior ao leito, né? Elas têm um acometimento na sua mobilidade. Geralmente em combinação com cisalhamento, né? Que é a modificação, é a deformação do tecido, né? Sofrida em relação à superfície de contato, que geralmente é o colchão, e a proeminência óssea. Existem alguns fatores que são relevantes, que são fatores que podem ajudar, né, na ocorrência da lesão por pressão. São fatores esses extrínsecos, que são fatores ambientais, e eles podem ser modificados com orientação, né? Às vezes, só com orientação, você consegue modificar e reduzir os riscos dessa lesão. Um dos fatores é a fricção. Às vezes, quando vai posicionar esse paciente no leito ou reposicionar, ao invés de levantar o paciente, a equipe arrasta e isso vai causar com certeza um dano tecidual, né? O cisalhamento, que a gente já sabe que é essa pressão, né, de atrito contra a superfície e que está atuando ali junto também a força da gravidade, né? E isso deforma o tecido, deixando o tecido mais sensível e suscetível a essa lesão. A umidade, a gente precisa estar atento com os pacientes que têm incontinência urinária, incontinência fecal, né? Esses pacientes também têm alto fator de risco elevado, né, para ter uma lesão por pressão.
O imobilismo, o paciente que fica muito tempo parado no leito, né? Esse paciente a gente precisa estar fazendo a mudança de decúbito, né? Pelo menos de 2 em 2 horas, pode até ser antes, mas é preconizado que pelo menos de 2 em 2 horas se reposicione esse paciente. Se ele não consegue fazer isso de forma independente. Muitas vezes o paciente até consegue fazer de forma independente, mas ele não faz. Então, o cuidador, o profissional da saúde, ele precisa estar atuando junto, orientando ou mobilizando esse paciente, certo? Higiene inadequada. Às vezes o sabonete que se usa resseca muito a pele, tem um pH, o ideal é que se use um pH neutro, né? Quando se vai fazer a higiene, a troca do paciente, a área precisa ser bem limpa, né? Manter-se limpa de forma adequada, utilizar hidratante também para estar protegendo essa pele, tornando essa pele mais resistente. Uma higiene inadequada é um fator de risco importante. A utilização de colchões inadequados, o ideal é que se use para o paciente que fica por um tempo mais prolongado no leito, que se use o colchão piramidal, né, em casa, né, para as famílias que estão com o paciente em casa, use o colchão piramidal, conhecido como colchão caixa de ovo, precisa estar sempre observando, porque quando ele começa a ficar plano, ele não está sendo mais eficaz, né, nessa alternância de pressão. Então, ele precisa ser trocado. Se possível, utilizar o colchão pneumático, que é um colchão que ele faz alteração dos locais de pressão, ele faz uma alternância, né, desses locais de pressão, e isso ajuda muito o paciente que fica acamado. E o uso incorreto de roupas de cama. Às vezes o tecido está lá todo enrugado, amassado, e ele vai marcando a pele do paciente, e isso também acarreta dificuldades. Utilizar a roupa de cama da maneira certa, né, bem esticadinha, quando o paciente é totalmente dependente, né, usar o traçado, que ajuda nessa mobilização do paciente no leito, na alternância do posicionamento, que ele até ajuda a presença do traçado, ele até ajuda a evitar a fricção, porque fica mais fácil, né, para o cuidador, para o profissional de saúde, trazer esse paciente, reposicionar esse paciente, sem precisar arrastar ele no leito. Os fatores intrínsecos são a mobilidade. Quando a mobilidade se apresenta deficiente, certamente teremos lesão. Certamente não, né? Esse paciente tem um alto potencial de risco de lesão por pressão. Quando ele tem alguma habilidade diminuída, o paciente não consegue mudar de posição sozinho, de deitado para sentado, precisa de ajuda de outra pessoa. Quando esse paciente tem a sensibilidade reduzida, porque ele não tem aquele feedback, né, de que tem algo incomodando. A idade, o paciente mais idoso, ele também está mais suscetível à instalação da lesão. Nutrição, também que já foi muito bem falado pela Poliana, sobre déficit nutricional. A gente precisa estar atento também a déficit paciente desidratado, né? A pele fica mais ressecada, ela fica mais sensível. A hipotrofia, que é a diminuição da força muscular, né? Os músculos, eles perdem trofismo. A obesidade, esse paciente também tem que ter muita atenção com ele. Esse indivíduo mais obeso, que tem
excesso de tecido adiposo, né? Um paciente que é mais difícil de ser mobilizado no leito, mas ainda assim precisa ser mobilizado no tempo correto. O uso de medicamentos, né, que podem sedar o paciente ou deixar o paciente mais sonolento, isso também diminui a mobilidade do paciente no leito. Edema. Edema também é outro fator de risco importante, né? O paciente anasarcado, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de paciente, porque aquele líquido, né, aquele exsudato, aquele líquido da linfa, que muitas vezes é liberado ali, ele é muito irritativo para o tecido. A prevenção da lesão por pressão é a melhor solução para a resolução do nosso problema. Braden, em 2000, ele já falou, né, que ele já tinha dito que em 95% das lesões podem ser evitadas. Então, é importante que nós possamos estar fazendo todas as medidas, né, de prevenção, de precaução. E esse evento, a mobilização dos profissionais de saúde, né, levar orientação também para a unidade básica de saúde, para os agentes de saúde, né, para os familiares, os cuidadores, também é muito importante, muito relevante, porque orientação ajuda muito a prevenir. Quando você desconhece a informação, você está muito mais suscetível a lesões. Quanto à etiologia, nós temos alguns tipos de lesões, as lesões arteriais, que são por insuficiência, né, da circulação sanguínea arterial, acomete os vasos principais, geralmente elas vêm relacionadas com vasculite, que é uma inflamação da parede do vaso, por vezes por arteriosclerose, que é uma degeneração também da parede desse vaso, por trombose, né, que é o coágulo que se forma ali impedindo o fluxo sanguíneo naquele vaso. Então, isso leva a uma isquemia tecidual, né? Uma isquemia, uma lesão nesse tecido e que pode formar uma lesão. Essas lesões arteriais, geralmente, elas aparecem mais no pé e na perna, e elas são as mais dolorosas. Esses pacientes relatam muito desconforto quando você põe eles posicionados com o membro inferior elevado, né? Porque quando eles estão de pé ou quando eles estão caminhando, eles relatam um alívio, porque a circulação arterial ela vai de acordo com a gravidade, com a força da gravidade, né? Então, quando você eleva os membros, eles sentem mais dor e eles relatam isso. E por isso a gente precisa ficar atento. Essas lesões arteriais, às vezes, quando você olha, são mínimas, né? São lesões bem pequenas, mas precisamos estar atentos, porque elas podem se formar elas podem aparecer em forma de cone, e a lesão que você está visualizando ali em cima não é a lesão tecidual que você tem mais profunda, né? Lesões venosas, né, que são uma insuficiência da circulação venosa, essa circulação precisa vencer a força da gravidade. Geralmente elas aparecem mais na região do pé do paciente. Esse tipo de lesão também gera dor, desconforto. O lugar mais prevalente são nos maléolos, no tornozelo. E essas lesões, em geral, elas são mais superficiais. Os pacientes relatam também muita dor quando você põe ele de pé, né? Porque a circulação venosa ela precisa vencer a força da gravidade.
Então, esse retorno venoso é facilitado quando você posiciona esse paciente com os membros inferiores elevados. Então, esse posicionamento é melhor para esse tipo de lesão. E o paciente ele vai te relatar isso. Por isso que todo tempo é importante você ouvir, né, o seu paciente. Lesões diabéticas, né? Elas têm um fator isquêmico e tem os fatores também sensoriais, né? Da polineuropatia diabética. Esses pacientes eles têm uma deficiência na sensibilidade, são pacientes que a gente precisa estar muito atento aos pés desses pacientes, porque eles fazem uma lesão primária e eles não percebem, né? Quando eles vão perceber, essa lesão já está extensa. Na maioria das vezes, essas lesões elas progridem para amputação e por isso a gente precisa estar muito atento. As lesões mistas, que podem ter fatores tanto venosos quanto arteriais, também precisamos ficar sempre atentos à indicação do paciente, aquilo que o paciente está relatando para você, porque isso é importante na prevenção também. Vamos lá, os pontos de pressão, né? Onde geralmente aparecem as lesões por pressão, ou na orelha, que é os pontos de maior pressão quando o paciente está em decúbito lateral, né? A orelha, tá vendo aqui? O ombro, cotovelo, trocânter, são as áreas que a gente precisa estar sempre observando. E, quando possível, aliviando a pressão entre os joelhos e entre os maléolos. O paciente em decúbito dorsal aqui, ó, no hospital. Aqui a área escapular, cotovelo, região sacra e o maléolo, né? A maior prevalência de lesões geralmente são na região sacra e na região de calcânio. Desculpa, eu falei maléolo, é calcânio. No caso aqui, que é o ponto de pressão. E a gente precisa sempre estar aliviando as pressões nesses locais, sempre que possível. Aqui, ó, o paciente sentado no leito, também os pontos de maior pressão. Na cabeça, a gente precisa tentar colocar sempre um travesseiro que não deixe o paciente mal posicionado, com a cabeça muito para frente ou com a cabeça muito para trás. Ele precisa sempre estar alinhado. O paciente aqui, ó, na cadeira de roda, porque temos os cadeirantes também. É preciso orientar esses cadeirantes, as áreas que fazem os pontos de maior pressão, na região sacra, aqui, ó, nas escápulas. A gente pode aliviar com travesseiro aqui, usar muitas vezes aqui aquelas almofadas, né? Mas tem que ser aquela almofada do assento total. Não use aquelas almofadas em formato de boia, né? Parece um pneu, porque elas acentuam ainda mais o ponto de pressão nos locais. Elas beneficiam, né, a isquemia naquele local. O calcânio também, ó, sempre aqui cuidado com o pé. Ó, o paciente mal posicionado na cadeira de roda, isso a gente não pode deixar acontecer, tá vendo? Ó, isso aqui é, ó, por cisalhamento, tá vendo? Ele tá escorregando, ó, esse pé dele tá caindo, pé equino aqui, que a gente também precisa evitar. Esse pé tem que estar sempre muito bem apoiado, né? Para não ter deformidade, porque senão quando esse paciente ele está pronto para ficar de pé, você tem dificuldade com ele na marcha, você tem dificuldade com ele na ortostase, porque você deixou, né, que se instalasse uma deformidade aqui. Por isso que é necessário colocar o paciente sempre muito bem posicionado. Nessa foto aqui, ó, tem um paciente bem posicionado, ele parece até que está usando uma almofada aqui para proteção, e orientar esses pacientes cadeirantes, né, que
se possível, de 15 em 15 minutos, eles possam estar alternando o ponto de pressão, né? Chegando um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mudando de forma mínima, mas isso vai alternando os pontos de pressão também, dificultando a aparição da lesão por pressão. A fisioterapia, né, é uma profissão que ela ajuda muito na prevenção de úlcera por pressão, porque ela estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais. Esse é o conceito básico, né, pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, ela trata os distúrbios do movimento. E o principal fator de risco é a falta de mobilidade, porque se o paciente não tem mobilidade, ele não se movimenta, né? E quando surgem as úlceras por pressão. Então, a fisioterapia atua, né, no ganho de força desse movimento, através da cinesioterapia. O fisioterapeuta ele avalia o grau de dependência desse paciente. Existem pacientes que são totalmente dependentes, pacientes que têm uma dependência parcial e pacientes que são independentes, né? Os independentes, eles conseguem se movimentar, conseguem ter todas as suas funções sem necessitar da ajuda do cuidador e do familiar. A fisioterapia, o movimento, né, favorece a circulação e a nutrição celular, lembrando que a úlcera de pressão ela é formada pela isquemia, né, por um processo de impedimento da circulação sanguínea naquele local, né, gerado pela pressão. Mas se você está movimentando esse paciente, você pode favorecer essa circulação de forma muito simples. Os agentes de saúde, os cuidadores em casa, podem estar ensinando, orientando, né, o idoso, seu paciente, a família, o cuidador, a estar fazendo exercícios metabólicos. Muitas vezes um simples abrir e fechar de mãos, né, pode facilitar e favorecer essa circulação, o retorno venoso, com os pés também, que a gente está sempre ensinando, né? Fazer a dorsiflexão, o movimento com os pés, que ajuda na bomba do retorno venoso. A fisioterapia atua também, né? Favorecendo o tônus e o trofismo, né? Se a gente ganha força, se a gente trabalha com a força, o tônus do paciente melhora, né? Na manutenção, e esse tônus e trofismo, a gente pode fazer isso através da cinesioterapia também, mobilizando o paciente, tentando, né, sempre que possível, tirar esse paciente do leito, né? Esse paciente tem que ficar, sempre que possível, o menos restrito possível ao leito. Garantir a integridade articular através de alongamentos, né? Você precisa da orientação de um profissional para estar realizando um alongamento, porque você precisa avaliar o arco de movimento desse paciente. Às vezes tem uma rigidez articular ali, você não pode forçar muito, porque você pode gerar uma lesão. Então, o ideal é que tenha sempre a orientação do profissional para que depois a família e o cuidador possa fazer, né, de forma independente. E garantir a funcionalidade, né? Esse é o nosso principal objetivo, garantir a funcionalidade do paciente, que ele consiga, de forma independente, né, dentro das limitações dele, mas de forma independente, realizar o máximo de função que ele puder, né, das atividades de vida diária, como, por exemplo, às vezes é muito angustiante para o paciente não conseguir, né, escovar o dente sozinho, pentear o cabelo, vestir uma roupa, são coisas tão comuns, tão básicas, mas que são necessárias e muda o estado
psicológico desse paciente quando ele começa a ganhar essas pequenas coisas. Às vezes, o fato dele conseguir segurar um copo na mão, né? Isso aí já gera uma diferença. Quanto ao posicionamento, né? O paciente acamado, a Glauciane já explicou de forma bem... Já foi mostrado pela Glauciane como utilizar os travesseiros para o posicionamento adequado, para esse posicionamento funcional do paciente, né? Usar um rolo atrás para estar segurando, sempre posicionado de forma alinhada. Eu queria aproveitar esse momento para orientar os agentes, né? Os agentes, os familiares, os cuidadores, para como fazer essa troca de posicionamento no leito, para os pacientes que não conseguem se mobilizar, se movimentar de forma independente, né? O ideal, então, é que você faça o quê? O paciente está em decúbito dorsal, você faz uma flexão do joelho dele, dobra o joelho, traz o braço, põe para cá, posiciona a sua mão aqui sobre o ombro, perto da cervical. Você vai estar posicionado na frente do paciente, você vai estar posicionado do lado para o qual você quer virar o paciente. Por exemplo, se você quer virar o paciente para o lado esquerdo, você se posiciona do lado esquerdo da cama, certo? Então, com a sua mão aqui, você apoiando aqui nesse joelho flexionado e apoiando aqui em cima do ombro, você traz ele no movimento único e você consegue virar ele de forma mais fácil, sem também causar dano ou lesão, né, para o cuidador. É importante o profissional de saúde, o cuidador, o familiar, saber como fazer essa alternância de posicionamento de forma que também eles têm que estar protegendo o paciente, mas também tem que estar protegendo, né, a si mesmo, porque esses esforços repetitivos levam a lesões também, causam dores, né? E você precisa estar pronto para estar cuidando desse paciente. Então, se posicionar sempre de forma alinhada na frente do paciente, não fazendo pose como essa menina da foto aqui tá, né? Na hora que você for virar o paciente para o lado, que aqui ela está fazendo errado, tá? Ela deixou a perna do paciente esticada. Não é para deixar os membros inferiores esticados, você tem que fazer uma flexão dos membros inferiores. Você tem, de preferência, você está com a perna um pouco, os pés um pouco afastados, né? Para melhorar o seu equilíbrio, seu ponto de apoio. Tá com a sua coluna reta, alinhada, o joelho, os dois, né? Um só não, os dois, um pouco flexionados, para você fazer um movimento para cima e para baixo, pequeno, usando o peso do seu corpo como alavanca, né? Para não sobrecarregar. Toda hora mudando o posicionamento do seu paciente, né? A coluna não aguenta. Então, você precisa estar fazendo isso de forma correta, bem posicionado. Então, de forma alinhada, né? Com os pés afastados, os joelhos semiflexionados, o quadril encaixado e puxar e girar o paciente para o lado. Isso com o paciente deitado. Aqui agora eu vou te ensinar a orientar, né, os agentes de saúde que estão sempre indo até a casa do paciente. Eles podem fazer orientação para a família saber como, né, sentar o paciente, quando possível. Esse agente de saúde também pode estar avaliando se esse paciente consegue ou não sentar, né, e orientando o cuidador a fazer isso da forma correta, para evitar também risco de queda, e evitar que esse paciente fique mais tempo, né, restrito ao leito. Então, assim como você faz para posicionar o paciente no leito, né, aqui para você sentar, você faz a mesma coisa. Você vira ele de decúbito lateral, o cuidador se posiciona na frente do paciente, faz a flexão de joelho, traz as pernas do paciente para fora da cama,
tá? Para diminuir o peso. Traz a perna do paciente para fora da cama. Você vai posicionar a sua mão aqui sobre o joelho. A outra mão aqui, ó, no ombro, perto da cervical. Você vai pedir o paciente para esse braço aqui, se ele consegue, esse braço aqui, você vai pedir ele para flexionar esse braço e fazer força com o cotovelo, te ajudando a puxar o corpo para cima, para a posição sentado, né? Isso também facilita, e ao mesmo tempo que está facilitando o cuidador, ele também está trabalhando força, né? Então, você pede a ele que dobre o cotovelo, e essa mão contralateral que está aqui, o corpo dela está na frente, mas essa mão também, ela pode estar espalmada na cama, também ajudando, né, nessa alavanca, para poder sentar esse paciente. Dessa forma, fica muito mais fácil e muito mais leve para o cuidador, para estar trazendo o paciente para a posição sentado. E quando você traz esse paciente para a posição sentado, você também ajuda, né, na parte ventilatória desse paciente, porque o paciente, o tempo todo acamado, o tempo todo com o tórax em contato com a superfície do leito, ele dificulta a mecânica ventilatória. A caixa torácica desse paciente, ela está sempre aqui, precisando de mais força para poder movimentar, para poder trazer esse ar para dentro do pulmão. Então, essa expansibilidade fica diminuída do paciente, que fica o tempo todo restrito ao leito. Quando você senta ele assim, com as costas livres, né? Então, você melhora essa dinâmica da ventilação também. E isso é importante. E o cuidador pode, se bem orientado, estar fazendo isso. Se esse paciente ele foi fumante por muito tempo, ele tem algum problema obstrutivo, coisas simples, né? Que o cuidador, a família, o agente de saúde pode estar orientando. Às vezes, respirar, uma coisa muito simples, puxar o ar fundo pelo nariz e soprar o ar como se, com a boca como se fosse assobiar, né? Fazendo um bico, soprar o ar criando uma resistência expiratória. Você ajuda o paciente quando o paciente foi fumante por muito tempo, quando o paciente tem algum problema obstrutivo. Então, são coisas simples que te facilitam e que trazem benefícios para esse paciente. As transferências agora, né? Aqui, ó, o paciente já está sentado na beira do leito. Essa aqui é a transferência para a cadeira de rodas e aqui é uma transferência para a cadeira. Sempre colocar, ó, a cadeira na lateral da cama, para o lado que você vai girar. O cuidador se posiciona na frente do paciente, certo? Ele precisa também, do mesmo jeito que eu orientei na figura anterior, para sentar o paciente, ele precisa estar sempre com o corpo alinhado, certo? O quadril encaixado, os pés, ó, um pouco afastados, os joelhos semiflexionados, para poder usar o peso do seu corpo como alavanca para ajudar a trazer esse paciente para o posicionamento adequado, para o posicionamento que ele deseja, né? Para ele estar levantando esse paciente. Então, ele encaixa a mão aqui, ó, no tronco do paciente, por baixo do braço. Cuidado para não forçar o ombro do seu paciente, tá? De preferência, se o paciente conseguir, ele pode te ajudar segurando no seu ombro, né? Se for um paciente que ele não consegue ajudar, você tem que estar sempre muito atento aos membros dos pacientes para que não bata em nada, para que não cause lesão. E você sempre falando com o paciente o que você vai fazer, né? Para ele fazer a força junto com você, para ele te ajudar. Porque às vezes a pessoa chega lá rápido, pega o paciente nem sabe o que você está fazendo, você precisa conversar com ele, né? Seu João, agora a gente vai sentar, tá? Vamos ficar de pé, o senhor vai me ajudar e a gente vai rodar para sentar na cadeirinha aqui do lado. O senhor me ajuda? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. E aí você faz a força
Com o seu joelho, você apoia o joelho do paciente para que dê melhor sustentação para ele. Você puxa ele para trás e você gira o bumbum dele para encaixar aqui na cadeira de rodas. Ó, esse paciente aqui já ficou até de pé. Você também pode treinar a ortostase, se esse paciente tiver condição. Desculpa. Pode estar treinando a ortostase com ele, com apoio frontal, sustentando, apoiando o tronco dele aqui. Se o paciente não tiver força suficiente, você com seus joelhos pode apoiar o paciente para que ele não caia, né? Deixar ele um pouquinho de pé, se ele consegue. Com isso, você também está trabalhando a força do paciente, o controle de tronco dele, que é muito importante para dar funcionalidade para esse paciente. E aí você gira ele para a cadeira e senta ele sempre com o bumbum bem para trás, para ele não ficar sentado como daquela forma errada da imagem anterior. Né, que o paciente está todo escorregado lá, todo mal posicionado. Ele precisa estar alinhado, com o quadril a 90 graus e o joelho também a 90 graus. O pezinho bem apoiado sempre, tá? Ou na cadeira de roda, ou como naquela figura anterior, quando você senta o paciente na beira do leito, não deixe o pezinho do paciente pendurado não, tá? Põe alguma coisa ali embaixo. Se for no hospital, você tiver a escadinha, você põe para apoiar. Se você está em casa, arruma um banquinho, alguma coisa que você consiga apoiar o pé do paciente de forma também que ele fique alinhado, né? E fazendo um ângulo de 90 graus no tornozelo, entre o pé e a perna. Tá bom? Isso é importante também. Para evitar, né, as deformidades que a gente tanto luta contra elas. Aqui, ó, levantando da cama. Do mesmo jeito, só que ele está sendo transferido para a cadeira, né? Fazendo o apoio de joelho, não pode esquecer do apoio de joelho. Esse paciente aqui tem força, então você pode pedir ele para te segurar, te abraçar aqui atrás, fica mais fácil. Outra coisa, se o paciente é o paciente hemiplégico também, né? Os pacientes que sofrem lesão por AVC e tem alguma debilidade, perda de força em de mídio do corpo, né? Se ele consegue movimentar uma das mãos, você pede para ele passar só uma aqui por trás, que também te ajuda. E fica com a mais atenção ainda, com o lado plégico, né? Dando apoio, dando sustentação. Cuidado com esse ombro desse paciente que está com plegia, porque esse membro ele pesa, então ele traz danos para a articulação aqui, ó, do ombro. A gente precisa estar atento para esse braço não ficar pendurado o tempo todo, tem que estar bem posicionado, sustentado. E sempre a cadeira do lado da cama, bem próximo da cama. Cuidado, tem que estar atento também com risco de queda. A cadeira de roda precisa estar travada, a cadeira ela precisa estar firme, fixa. Na hora que você vem com o paciente, a cadeira não pode andar, né? Ela não pode correr para trás. Olha aí o risco de queda. A gente, cuidado com o tapete também na beira da cama do paciente, ó. Eles são um dispositivo extremamente favoráveis à queda do paciente, ainda mais se esse paciente tem algum tipo de deficiência. Certo? Vamos lá. Orientações ao cuidador, né? A prevenção da lesão por pressão, ela, de forma simples, né? De forma simples, apenas com orientação e conhecimento, você consegue evitar, com baixíssimo custo, né, o aparecimento das lesões por pressão. Então, está sempre orientando e treinando essa família, como nós acabamos de falar aqui, posicionando esse paciente de forma adequada, de forma funcional. Retirar do leito sempre que possível, realizando as transferências, né,
de forma adequada, funcionalidade, né? Deixa o paciente fazer aquilo que ele consegue. A gente vê muito aqui com os pacientes internados, o paciente tá com função no membro superior, mas aí o cuidador vai lá, em vez de deixar o paciente comer sozinho, ele quer dar comida na boca do paciente, quer dar água na boca. Deixa o paciente mexer os braços, ele precisa garantir função, ele precisa garantir a força, né? E isso faz bem psicologicamente para ele. O paciente, ele quanto mais se sente independente, mais você está ajudando a saúde mental do seu paciente. Ortostase e deambulação, sempre que possível, coloca o seu paciente de pé, né? Daquela forma também que nós orientamos no slide anterior, né? Com apoio frontal, o seu joelho sustentando o joelho do paciente, deixa ele ficar em pé um pouquinho, né? Para ajudar nessa circulação sanguínea dele, para ajudar nessa força, nesse equilíbrio do corpo dele. Deambulação, né? Se esse paciente consegue também andar, ajuda ele, né? Fica do lado, fica de frente, dá o máximo de apoio que você conseguir, orienta ele quanto aos riscos de queda, né? Posicionamento adequado ao leito também foi que nós também já orientamos. Esse paciente precisa pelo menos de 2 em 2 horas ou até antes, né? Ser mudada a posição dele, se esse é um paciente que é incapaz de fazer isso de forma independente. Equipe multiprofissional, né? É assim que a gente trabalha de forma eficaz, né? Equipe multi são equipe com vários profissionais, mas a gente precisa trabalhar também de forma interdisciplinar, interprofissional, né? Um ajudando o outro, cada um com a sua abordagem, né? Individual, mas também de forma interdisciplinar, a fisioterapia podendo ajudar, né? O enfermeiro. Vou falar de experiências que a gente tem aqui no hospital, né? Muitas vezes você chega lá e você está terminando a fisioterapia e fala para o enfermeiro, não, ó, hoje ele vai tomar banho no chuveiro, ele consegue, vamos passar ele para a cadeira de banho, né? Vamos fazer esse banho dele diferente hoje. O nutricionista, você vai lá, sinaliza para ele que esse paciente precisa de uma avaliação do nutricionista, né? Que ele precisa de um aporte melhor, que de repente a família está mal orientada quanto à parte nutricional do seu paciente. O psicólogo, muitas vezes o paciente está lá no quarto, né? Com o familiar, esse paciente evita o contato com os profissionais, evita contato com a família. A fonoaudiologia, que também está sempre atuando com a gente de forma muito íntima, né? A gente está sempre tratando junto esse paciente que ele precisa estar bem posicionado para ser alimentado, né? O paciente de preferência precisa estar sentado. Por favor, cuidado com o risco de broncoaspiração. O cuidador, que ele pode ser orientado por todos esses profissionais, né? O cuidador pode ser orientado por todos esses profissionais, o terapeuta ocupacional, que vem ajudando a gente também, né, com as limitações do paciente, orientando como devolver a funcionalidade para esse paciente, o médico, né, clinicamente atuando ali na progressão do quadro do paciente, tratando o quadro de base do paciente, para que o quanto antes ele possa voltar para casa, ou mesmo estando em casa, né, na atenção básica de saúde, que ele possa o quanto antes recuperar, né, as suas atividades. E se ele não consegue, a gente também precisa atuar para que esse paciente ele tenha uma melhor qualidade de vida, né? Então, qualidade de vida aqui é padrão ouro.
A gente precisa promover uma qualidade de vida para esse paciente. Então, dentro das limitações dele, ele precisa ter o melhor aporte em todas as áreas, né? Então, essa equipe interdisciplinar, que trabalha de forma interdisciplinar, ela ajuda na promoção da saúde desse doente, ela faz uma abordagem interdisciplinar, né? Utilizando os conhecimentos e as qualificações de cada profissional a favor do nosso paciente. Ela atua com uma visão integral, olhando o paciente como um todo e, o melhor de tudo, um atendimento mais humanizado, né? Fazendo um atendimento com amor, cuidando desse paciente com amor, com empatia, né? Sabendo que tudo que a gente planta, a gente também colhe. Essas são as referências que eu usei, né? E eu agradeço a oportunidade. Eu queria deixar, né, isso aqui porque Jesus foi quem mais nos ensinou sobre o amor, né? E ele fala que o segundo grande mandamento, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo grande mandamento, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, cuida de forma empática, cuida com amor. E isso vai ser muito bom. Eu agradeço. E agora nós estaremos abertos, né, para as perguntas.